Jó declara aqui: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A história de Jó é uma história muito conhecida. Fala-se muito da paciência de Jó, da resiliência de Jó, de tudo que lhe aconteceu, da forma com que ele perdeu muitas coisas da sua vida, perdeu os filhos, perdeu bens, perdeu propriedades, perdeu a sua saúde, e depois como a sua vida é restaurada, como as coisas acontecem de tal forma que ele tem um aprendizado tal, que ele diz que antes os meus olhos, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Uma história muito linda, que vale a pena a leitura, e Jó, ele chega a essa conclusão depois de muitas conversas com seus amigos, muitas reflexões dele para com Deus e de Deus falando com ele também. Jó, em determinados momentos, ele fala com Deus dizendo: eu faço tudo certo, eu faço as coisas da maneira correta, eu faço as coisas da maneira que deve ser feita, o que eu tenho feito de errado para merecer isso? E essa é a afirmação de muitas pessoas nesses dias. Estamos enfrentando dias difíceis, é ou não é verdade? Dias complicados, dias de escassez, dias de dificuldades, dias onde parece que está tudo parado e realmente não só parece, como está tudo parado. Estamos enfrentando uma fase onde ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. E o pior de tudo isso é uma fase de esperanças frustradas. Porque terminamos o ano com a esperança de um novo governo, de algo novo que iria acontecer, de oportunidades que iriam se abrir, de coisas que iriam começar a andar, e de repente já estamos na metade do ano, 6 meses se passaram, e o nosso estado hoje continua o mesmo que estava no final do ano passado. Aliás, pior, porque no final do ano passado ainda tinha alguma esperança, agora as pessoas estão perdendo inclusive a esperança. Não são poucas as pessoas que nós temos conversado e têm falado: pastor, está difícil, está muito difícil. Empresários, comerciantes, profissionais liberais têm sentido muita dificuldade nesses últimos dias, alguns a ponto de realmente não saberem o que vão fazer. Gente que não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Gente que não sabe se vai conseguir pagar as contas no final do mês. Gente que não sabe para onde vai morar, porque até mesmo o aluguel já atrasou e às vezes a ordem de despejo já chegou em casa. Gente que tem tentado vender e não vende nada. Muitos corretores de imóveis aqui da igreja que têm virado e falado: pastor, está muito difícil, nem aluguel a gente tem conseguido pegar. Situação difícil. Você anda pela cidade e você vê cada vez mais placa de vende-se, placa de aluga-se. Você vê cada vez mais carros à venda das pessoas, buscando diminuir um padrão de vida. E aquilo que antes era um sinal de esperança, agora começa a se tornar desespero. Porque vem que o governo por si só não vai conseguir fazer nada. E o problema é que quando a desesperança começa a chegar no coração de um, começa também a influenciar o restante da família. Os problemas financeiros, eu costumo dizer que eles revelam o melhor e o pior de cada um. E isso acontece dentro de casa. Dentro da casa de cada um de nós. Os problemas financeiros começam a chegar e aí os problemas familiares começam a aparecer. A falta de respeito, a falta de consideração. Aí começam-se a exaltar os ânimos e as brigas começam a ficar cada vez mais recorrentes. As dificuldades começam cada vez mais a aparecer dentro de casa. Aquilo que era muitas vezes um momento de escape, agora já não acontece mais, como sair para ir num restaurante, ou até mesmo fazer uma viagem, ou um passeio qualquer. Hoje está difícil até ir no shopping para derrubar quem está de pé. Porque até para pagar o estacionamento no shopping, às vezes está faltando dinheiro. Momentos difíceis. Momentos onde as notícias são avassaladoras, enfermidades recorrentes. Tivemos ontem o sepultamento de uma jovem de 30 e poucos anos, cunhada da Lu Ganzaroli, está ali. Câncer, deixou o filho de 13 anos. Difícil, dias difíceis. Enfrentar dias difíceis é complicado demais.
Enfrentar dias difíceis exige de nós uma resiliência que muitas vezes nós não acreditamos ter. Achamos que a gente não vai aguentar, achamos que a gente não vai superar, achamos que a gente não vai vencer. E nós sempre buscamos culpa, buscamos justificativas, queremos entender os porquês das coisas e nem sempre temos as respostas. É por isso que a gente começa a fazer igual Jó, mas eu faço tudo certo. Eu estou indo na igreja. Eu estou buscando a Deus. Eu estou andando nos mandamentos direitinho. Eu tenho orado, eu entrego o dízimo. Eu estou servindo lá nos ministérios. Eu dou a minha oferta. Eu procuro não cometer os pecados. Como se as dificuldades tivessem somente relação com aquilo que fazemos de errado. Quando na verdade não. Em diversas passagens, a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus justo e Ele dá oportunidades a todos, assim como Ele faz o sol sair para os justos, Ele faz sair para os ímpios também. Assim como as dificuldades vêm sobre os justos, também vêm sobre os ímpios. Portanto, não é por conta das suas obras que você vai ter dificuldades ou não. É simplesmente porque as dificuldades fazem parte da vida, elas acontecem. Os problemas acontecem, as lutas acontecem. As enfermidades, elas acontecem. O único lugar que a Bíblia garante, nos assegura, o único momento em que nós não teremos dificuldades, não teremos dores, não teremos lágrimas, não teremos enfermidades, é quando estivermos no céu, irmãos. Enquanto isso não acontecer, a certeza que nós temos é que passaremos por momentos em que estaremos no alto da montanha, mas momentos em que estaremos no mais profundo vale. Faz parte. Agora, o como nós enfrentamos essas dificuldades é que é o segredo. Você pode enfrentar a dificuldade como um derrotado, ou você pode enfrentar uma dificuldade como um vitorioso. Você pode enfrentar uma dificuldade como alguém que tem a certeza de que ela vai passar, ou como alguém que vai se entregar a ela. E mesmo nos momentos bons, você ainda vai se ver em dificuldade, porque é incapaz de ver a mão de Deus agindo nos momentos difíceis. Então será incapaz de ver a mão de Deus agindo nos momentos bons também. Jó lhe traz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E isso depois de uma longa conversa com Deus, de um longo diálogo com Deus, aonde Deus fala com ele e mostra a sua grandeza a respeito da criação e de todas as coisas, o que Deus fez, como Ele criou, como Ele formou, como Ele chama as estrelas, como Ele faz o sol chegar, como Ele faz a chuva descer, como todas as coisas acontecem, e ninguém veio lhe dar conselho. Ele fala: eu sei o que faço, eu sei quem eu sou. E Jó é obrigado simplesmente a reconhecer a sua pequenez diante desse Deus tão grandioso, desse Deus tão tremendo, desse Deus tão maravilhoso. E ele afirma: eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Não porque ele estava vendo o cumprimento do plano de Deus na sua vida. Não porque ele estava vendo as coisas boas acontecerem na sua vida. Ele ainda estava enfermo, ele ainda não havia recuperado as coisas, os seus filhos estavam ainda sepultados, não havia vindo novos filhos ainda. Ele estava no meio da dor e no meio do sofrimento, e ele é capaz de afirmar: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Sabe qual é o problema? É que no meio da nossa dor, no meio da nossa dificuldade, no meio dos nossos problemas, nós esquecemos quem Deus é, o que Ele faz e como Ele é poderoso para transformar em toda e qualquer situação, e que Ele continua no controle de absolutamente tudo. Tudo. Quando ele cai em si e olha à sua volta e vê a grandeza de Deus e como ele consegue controlar todas as coisas, como ele conduz todas as coisas, como ele chama as estrelas pelo nome, nenhuma delas falta, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele fala: eu sei, ó Deus, diante disso, de que o sol nasceu mais uma vez, de que a chuva chegou, de que a noite veio e de novo veio o sol. Eu sei que isso é o teu plano, e ninguém pode fazer parar o sol de nascer, ninguém pode fazer a noite parar de chegar, ninguém pode fazer a chuva parar de cair, porque isso é o teu plano, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
É isso que diz respeito a mim e a sua vida. Tudo o que acontece comigo e com você faz parte de um plano muito maior do que o nosso plano. Faz parte de um propósito muito maior do que aquilo que nós podemos entender ou enxergar. O que está acontecendo com você hoje, seja escassez, seja dificuldade, sejam lágrimas, seja até mesmo luto, ou seja um tempo de vitória na tua vida, tudo isso faz parte do plano de Deus e ninguém o pode frustrar. Ninguém. É aí que Jó afirma: bem sei que tudo podes. Eu entendi. Ninguém é capaz de parar a tua mão, Deus. Ninguém é capaz de parar a tua mão. Ninguém tem esse poder de fazer reter a tua mão para que algo não aconteça. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Estamos vivendo dias difíceis, sim, na política, na economia, falta de oportunidades, famílias que estão sendo dilaceradas por um ataque maligno contra as nossas famílias. Mas deixa eu te falar, em meio a todas essas coisas, te falar uma coisa: Deus está no controle de tudo isso. E como Jó, eu ouso declarar para você, para que você saia daqui hoje, com isso na sua mente, no seu coração: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É plano de Deus? Então fique tranquilo, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Agora, como que eu vou enfrentar isso? Como que eu passo por isso? Algumas coisas eu entendo nesse texto que eu tirei para o meu próprio aprendizado. Em meio aos dias difíceis, em meio às dificuldades, em meio às vezes às lágrimas, em meio aos problemas, em meio aos porquês, em meio à falta de esperança muitas vezes, em meio à falta de perspectiva, eu tirei alguns aprendizados para a minha vida. Primeira coisa que eu entendo aqui, como Jó, ele fala: bem sei. Se sei, o saber é o conhecimento. O conhecimento é extremamente importante para que você possa enfrentar qualquer situação. O conhecimento de Deus e do seu poder e daquilo que Ele pode fazer na nossa vida é o que vai te ajudar a enfrentar problemas e enfrentar as dificuldades. Conhecimento. Conhecimento, segundo Platão, ele consiste num conjunto de crenças verdadeiras que foram provadas e justificadas. Ou seja, são coisas que eu acredito, que aconteceram, que foram provadas, se tem prova disso, e elas foram justificadas, tem uma razão, tem um porquê de que elas aconteceram. Isso é conhecimento. Conhecimento que eu adquiri ao longo da vida. As experiências, as coisas que me passaram, que me ensinaram. Conhecimento. Quanto de conhecimento a respeito de Deus você tem acumulado durante a sua vida e durante a sua jornada com Ele? O quanto que você conheceu de Deus, experimentou de Deus com coisas concretas e verdadeiras e não subjetivas, mas fatos que você viu acontecer na sua casa, que você viu acontecer na sua vida, que você viu acontecer com as pessoas que te rodeiam, que te cercam. Esse conhecimento a respeito de Deus tem que alimentar a tua alma e o teu coração, para que você fique convicto de que você sabe que tudo Ele pode e que de nenhum de seus planos pode ser frustrado. Conhecimento que pode ser tácito ou explícito. Tácito na ideia de que Ele está em mim, é algo que eu tenho a convicção, eu tenho uma certeza, mas eu não sei explicar por que eu tenho essa certeza. Eu não sei explicar por que eu tenho essa convicção, simplesmente eu tenho. É uma coisa muito semelhante à fé. Ao crer como Abraão creu contra a esperança, esse é o conhecimento tácito que nós temos a respeito de Deus. Eu sei que Deus pode, mas eu olho para a minha circunstância, eu olho para os problemas, eu olho para as dificuldades, nada aconteceu, mas eu sei que Deus pode. Eu não sei te explicar como, mas eu sei que Ele pode.
Já sentiu isso? É quando alguém chega para você e fala, como é que você ainda tem esperança? Como é que você ainda crê? Como é que você ainda fala que vai dar certo? Você vê o casamento arruinado, destruído, arrebentado. Você vê o negócio indo por água abaixo. Você vê os sonhos descendo pelo ralo. E ainda você continua afirmando, eu sei que vai acontecer algo. Vai mudar, vai ter uma diferença, vai acontecer alguma coisa. Esse conhecimento tácito que tem em você, ele é fruto de uma fé que foi alimentada no teu coração, por um Deus que está sempre te dizendo o seguinte, por mais que você não entenda, por mais que você não saiba, por mais que você não veja, confie, porque eu continuo no controle de todas as coisas. Se você não tivesse a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, não existiria esse conhecimento, essa afirmação que há em você, mesmo quando tudo lhe prova ao contrário. Mas é exatamente por Deus estar no controle de todas as coisas e da sua vida que você sente a segurança em afirmar, eu não sei como, eu não sei de que maneira, eu não sei de que forma, mas Deus vai intervir, Ele vai agir e esse cenário vai mudar. Ele vai mudar. Quando olhamos para o futuro, não devemos olhar com desespero, é olhar sim para o futuro com esperança. E essa esperança não significa a isenção de problemas, mas essa esperança significa Deus está no controle disso tudo. E ainda que eu possa passar por muitas outras dificuldades, o plano dele vai se cumprir integralmente na minha vida. Não tem problema passar por problemas. Tem problema você crer que Deus não está no controle do problema. Quando você crê que Deus está no controle de tudo, meu irmão, você pode descansar o seu coração e afirmar como Jó, eu sei, Senhor, tudo o Senhor pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Esse conhecimento que vem da parte de Deus, esse conhecimento tácito, é o que nos traz uma segurança de que Ele está no controle. E tem o conhecimento explícito, que é esse que eu falei, que a gente tem como explicar, que a gente tem como argumentar. Olha, eu provei, eu vi isso acontecendo, foi assim na minha vida, eu orei e Deus agiu. Eu orei e Deus realizou. Deus nunca me desamparou. Quando você olha para trás, quando você olha para o seu passado, você vê que Deus nunca te desamparou. Esse conhecimento explícito é o mesmo que é dito pelo profeta Jeremias. Eu vou trazer à memória o que me dá esperança. Eu sei o que Deus já fez, eu sei o que Deus realizou, eu sei como Ele cuidou, eu sei como Ele nos guardou. Portanto, eu vou confiar nos seus planos. Eu vou confiar naquilo que Ele está fazendo, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, ainda até mesmo que eu não aceite, eu vou confiar. Porque quando eu olho para o conhecimento adquirido, quando eu olho para a minha experiência, quando eu olho para aquilo que Deus já fez, eu tenho a certeza que em nenhum momento qualquer plano dele se frustrou. Nenhum. Absolutamente nenhum. Então, a primeira coisa é esse conhecimento. Tanto aquele que você pode explicar, quanto aquele que você não pode explicar, que ele é simplesmente baseado em fé. Em fé. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, é a respeito das afirmações. Ele fala, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Não adianta somente eu ter o conhecimento se eu não afirmo esse conhecimento. Não adianta eu somente ter a experiência se eu não uso essa experiência. Esses dias atrás eu estava, essa semana, fui fazer uma visita e conversando com esse irmão, eu falei para ele, eu sei que está difícil, ele falando das situações difíceis, das dificuldades, dos problemas que estava enfrentando na questão do seu comércio, na sua casa, na sua família. Eu falei, meu irmão, entenda uma coisa, às vezes a gente gasta muito mais tempo para falar das nossas dificuldades do que aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, na nossa história. A gente gasta muito mais tempo reclamando, a gente gasta muito mais tempo se justificando, a gente busca mais tempo buscando entender os porquês do que afirmando aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus pode realizar. Falei, comece a trocar as suas palavras, troque essas palavras por afirmações.
Você deve chegar e falar o seguinte: pastor, olha, Deus vai fazer um trabalho extraordinário na minha família. Eu já vou entender que você está passando por dificuldade, mas ao mesmo tempo eu já vou ver que você tem fé e crê que Deus vai fazer algo extraordinário. Talvez você esteja dessa mesma maneira, somente falando das dificuldades, somente falando dos problemas. Eu quero, em nome de Jesus, nessa manhã, convidar você a fazer diferente. Comece a falar das afirmações a respeito de Deus, do cuidado de Deus, da bondade de Deus e de como Ele está no controle de todas as coisas. E isso vai começar a injetar ânimo, esperança e fé em você. Falei, eu creio que vai ser diferente no meu lar, vai ser diferente na minha casa. Eu creio que o negócio, nós vamos prosperar, vai dar certo, nós vamos sair dessa situação. Deus está no controle de todas as coisas. Jó fala, eu sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele está fazendo uma afirmação. Ele está falando o seguinte: olha, eu estou enfermo, eu estou me coçando com um caco de telha, eu perdi os meus filhos. Eu perdi o meu negócio, eu perdi as minhas posses, eu perdi os meus bens. Mas eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que ele estava falando é, essa dificuldade faz parte do plano de Deus. Portanto, eu vou passar por ela, porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Comece a afirmar isso sobre a sua casa, sobre o seu lar. Ao invés de reclamar que você não está conseguindo vender, diga, Senhor vai suprir as minhas necessidades. Ao invés de reclamar sobre o seu casamento que não está dando certo, fala, o Senhor vai me dar um marido espetacular, ele vai ser transformado, uma esposa maravilhosa, uma sogra, aí é milagre, irmão, Deus vai fazer. Tem que ter fé. Eu creio. Comece a falar das afirmações, daquilo que você crê, desse conhecimento que você tem no seu coração. Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu sei que quanto menos eu vejo, mais o Senhor enxerga. Glória a Deus. Eu estou sendo guiado por Ti, pela Tua voz. Eu preciso somente ouvir a Tua voz, eu não preciso enxergar. Eu quero ouvir, eu quero Te escutar. Você parou para escutar? Você parou para ouvir? Às vezes a gente está ouvindo tantas outras vozes, ou querendo enxergar demais, que a gente não escuta a voz que a gente deve escutar, que é a voz de Deus. Pare para ouvir a voz de Deus. Talvez Ele esteja falando, olha, calma o teu coração, sossega, eu estou aqui, anda na minha direção que vai dar tudo certo. Anda pertinho de mim que vai ficar tudo bem. Anda do meu lado aqui que eu não deixo você cair, eu não deixo você tropeçar. Olha, o caminho vai ser difícil, vai ter algumas pedras, você pode até dar uma topada no dedão em alguma. E dói, hein? Mas você não vai cair porque eu vou te segurar, porque eu estou aqui com você. Não vai ser fácil, mas eu estou com você. É interessante como Deus trabalha com aqueles a quem Ele escolheu e a quem Ele ama. Quando Josué, ele é convocado por Deus para assumir o lugar de Moisés. Primeiro entendemos que Josué, ele necessitava de coragem e de força. Muitas situações da nossa vida a gente vai se acovardar diante delas. E a gente vai se ver fraco. E eu dizia isso essa semana para uma outra pessoa também. Não há problema nenhum em você se ver fraco em alguns momentos da sua vida. Mas nunca pode lhe faltar coragem. Nunca pode lhe faltar coragem. A covardia te impede de viver as coisas extraordinárias de Deus. Deus fala para Josué o seguinte: ser forte e corajoso. Quando ele fala ser forte, ele está afirmando para Josué, dizendo o seguinte: Josué, há força dentro de você. Há força dentro de você. Mas ele diz esse ser forte e corajoso depois de uma afirmação extraordinária. Porque ele fala assim, olha, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como eu fui com ele. E obviamente na mente de Josué já foi lá na memória buscar aquilo que aconteceu com Moisés. Meu irmão, se Deus fala para mim, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu vou lembrar, caramba, aquele cara fez vir as 10 pragas sobre o Egito. Aquele camarada fez o mar abrir diante dele. Aquele camarada fez água sair pela rocha, fez chover pão do céu, gente.
Deus está falando que assim como Ele fez todas essas coisas acontecer na vida dele, porque estava com Ele, Ele vai ser comigo. E qual é a diferença? Nenhuma, porque da mesma maneira que Deus falou a Josué, Ele te diz hoje: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, porque é Jesus quem afirma: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. O Deus que agiu na vida de Moisés, na vida de Josué, é o mesmo Deus que age hoje na minha e na sua vida. Portanto, Ele te diz: ser forte e corajoso, porque eu estou contigo. No momento em que você se achar fraco, lembre-se que é Deus quem faz você forte, que é Ele quem está com você, e não há por que se acovardar ou de se sentir fraco, porque você está do lado daquele que é o mais poderoso e que os seus planos não podem ser frustrados. Olhamos para o nosso cenário, o cenário da nossa nação, o cenário político, difícil demais, recessão. Recessão. Ninguém se entende lá em Brasília. Uma disputa de poder terrível. Os homens vão realmente de mal a pior. Cada um buscando o seu próprio interesse, cada um em luta pela sua vaidade. Quando olhamos aí fora, não há por que ter esperança. Mas a nossa esperança nunca esteve, não deve estar e nunca estará naquilo em que os homens podem fazer por nós. Mas a nossa esperança está naquele que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Você vê quantas afirmações que a gente pode fazer a respeito de Deus aqui para encher o nosso coração. E eu quero encher mais no seu coração dessas afirmações. Eu fui buscar alguns versículos. Deuteronômio 32:4 diz: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus? Pensa num Deus que não comete erros. Pensa num Deus que é justo. Pensa num Deus que é rocha, que Ele não vacila. A palavra diz em Deuteronômio ainda 10:14: ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, e a terra e tudo o que nela existe pertence a esse Deus. E você está mendigando algumas coisas, quando tudo é dele, tudo Ele pode te dar. Nada vai te faltar. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quando a gente fala a respeito desse Deus maravilhoso, desse Deus tremendo, de quantos nomes Ele é chamado, quantos nomes são atribuídos a Deus. A Bíblia diz que Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê. A Bíblia diz que Ele é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que Ele é Jeová Tsidekenu, o Senhor que é a justiça nossa. A Bíblia chama Ele de Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. A Bíblia o chama de Jeová Rafá, o Senhor que sara. A Bíblia chama de Jeová Shalom, o Senhor que é a paz. A Bíblia o chama de Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. A Bíblia o chama de Jeová Shammah, o Senhor está presente. A Bíblia o chama de Jeová Kadesh, o Senhor que vos santifica. A Bíblia chama de Jeová Elion, o Senhor Altíssimo. A Bíblia o chama de Jeová Elohim Israel, que significa Senhor Deus de Israel. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, é o Elion, o Deus Altíssimo, é o Olam, é o Deus Eterno, é o Roi, que é o Deus que vê. Todas essas atribuições a Deus, todos esses nomes dados a Deus, deve fazer eu e você exultar de alegria e ter um coração cheio de esperança, porque Ele é todas essas coisas e muito mais, e Ele está comigo, Ele está com você, e é por isso que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O que você está vivendo faz parte do plano poderoso, precioso, maravilhoso de Deus, um plano eterno, um plano que não vai falhar. Portanto,
descansa o teu coração. Apenas espera e creia no Deus que tudo pode, porque Ele vai cumprir o seu plano na sua vida. Afirmações. Passe a afirmar mais quem Deus é. Esses dias atrás, também postei uma mensagem no Facebook. Na segunda-feira. A respeito de que você poderia viver uma ótima semana e que isso só dependeria de você. A gente acha que os nossos dias, para serem bons, dependem dos outros. Depende do que acontece à nossa volta. Não, depende de mim. Depende de mim. Depende do quanto eu creio que isso é possível e é real. Depende de quanto eu creio que a mão de Deus sempre vai me favorecer. Depende de quanto eu creio que Deus está presente na minha vida. Depende de quanto eu creio que Deus está comigo em todo o tempo. É de acordo com aquilo que você crê que a sua semana vai ser boa ou vai ser ruim, que o seu dia vai ser bom ou vai ser ruim. Eu creio que a minha semana vai ser maravilhosa, porque o meu Deus está comigo em todo o tempo. É isso que afirma o salmista, dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. O Senhor está comigo. É você quem faz o seu dia ser bom, é você quem faz a sua semana ser boa, porque você crê. E ainda que as coisas não aconteçam da melhor maneira, segundo a ótica humana, não significa que não é a melhor maneira, porque o plano de Deus continua sendo perfeito. E se você declarou no início do seu dia, no início da sua semana, que ele vai ser maravilhoso, ainda que a notícia seja ruim aos olhos das pessoas, para você não vai ser. Você vai entender: a minha vida está nas mãos do meu Deus, está no controle dele, e isso faz parte do seu plano para a minha vida. É uma decisão de crer que tudo que acontece na sua vida está debaixo de um propósito, que tudo que acontece na sua vida faz parte de uma direção, faz parte de um plano maior. É você crer e decidir viver isso. A minha vida está nas mãos desse Deus tremendo, portanto, tudo que eu atravessar e passar significa que é a vontade dele. É o que o apóstolo vem dizer depois: em tudo dai graças, em tudo dai graças, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o que eu estou vivendo, seja bom ou seja ruim, seja agradável ou não, eu vou dar graças, porque esta é a vontade, é o plano de Deus para a minha vida. Se a enfermidade chegou, por mais que eu não goste dela, eu vou dar graças, porque Deus vai cuidar de mim. Se eu obtive vitórias, eu vou dar graças, porque é o plano de Deus acontecendo para mim. Se a empresa fechar, eu vou dar graças ainda assim, porque essa é a vontade de Deus para mim. É entender que em todas as coisas você pode viver contente, como o apóstolo Paulo fala. Depende da maneira que você crê, depende das afirmações que você faz, depende do quanto você conhece de Deus. E olha que interessante, Jó tem essa experiência extraordinária, fantástica, passando por todas essas dificuldades, por todas essas lutas, simplesmente por um propósito: para conhecer um pouco mais de Deus. Para conhecer um pouco mais de Deus. Talvez tudo que você esteja enfrentando ou passando te leve a revelar ainda mais quem é Deus para você. Porque por mais que nós achemos que conhecemos a Deus, a Bíblia diz que nós devemos conhecer e seguir em conhecer, prosseguir em conhecer a Deus. Ou seja, nós nunca conheceremos a Deus na sua totalidade. É por isso que a cada dia a gente pode conhecer um pouco mais dele. Tudo que você passa, tudo que você vive, tudo que você está experimentando é uma oportunidade de você conhecer ainda mais a Deus. Conheça Deus. São as novas experiências. Portanto, você passa essas dificuldades através do conhecimento que você tem. Você passa essas dificuldades através das afirmações. Você passa essas dificuldades desejando viver novas experiências. Novas experiências com Deus. Quando Jesus realiza o seu primeiro milagre, ele realiza em um casamento, aonde a água é transformada em vinho. E um paradigma é quebrado ali.
de que todo mundo colocava o melhor vinho no começo e deixava o pior para o final. Mas Jesus veio para estabelecer algo novo. E ele já demonstra logo no primeiro milagre que ele faz. Ele transforma a água em vinho, de tal forma que aquele vinho novo que Jesus havia transformado era muito melhor do que os anteriores. Ou seja, uma nova experiência sempre será melhor. Num momento de escassez, onde havia acabado o vinho, chegou uma nova experiência. E nessa nova experiência, aquilo que aconteceu de novo é melhor. Você já viveu grandes coisas da parte de Deus na sua vida? Quem já viveu? Quem diria assim, pastor, eu já vivi coisas extraordinárias com Deus. Coisas extraordinárias. Eu já vi o sobrenatural de pertinho. Eu já vi Deus assim tocando minha vida. Deixa eu te falar, Deus tem algo melhor ainda. Deus tem algo novo. Foi bom, foi extraordinário, marcou a tua vida, marcou a tua história. Mas Deus tem algo novo, Deus tem uma experiência nova. É o que Ele fez com Jó. Jó, você viveu a plenitude, você era o homem mais rico naquele momento. Eu tirei todas as coisas, te dei uma enfermidade, tirei os teus filhos, para que você possa viver algo novo agora. Porque você dependeu de mim, porque você viu o que é depender do Senhor, porque você viu o que é ter a boa mão do Senhor sobre a sua vida. Agora você vai viver algo novo. Deus restituiu em dobro tudo que ele havia perdido, lhe deu novos filhos. Deus fez de Jó um homem ainda mais próspero, a tal ponto que o livro se encerra dizendo que o último estado de Jó foi muito melhor do que o primeiro. Esse é o Deus que eu creio, que Ele não se limita àquilo que Ele já fez, mas que Ele sempre tem algo novo para mim e para a sua vida, onde aquilo que Ele tem de novo é melhor sempre. Talvez você fale, era bom lá no passado, como era bom aquele tempo, como era boa aquela época, como foi bom aquele momento. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que Deus tem reservado para você daqui a um pouco tempo, não sei quanto tempo vai ser, mas é muito melhor. O teu novo estado será muito melhor do que o primeiro, porque o nosso Deus é um Deus que avança e não retrocede, é um Deus de novas coisas e não de velhas coisas, é um Deus que faz tudo novo, e faz porque Ele tem nos seus planos o desejo sempre de nos surpreender. Eu não sei o que Ele tem reservado para mim e para você. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Eu não sei qual é o tamanho da sua dor, da sua dificuldade. Eu não sei se você está se vendo pequeno ou fraco diante daquilo que você está vivenciando. O que eu sei que Ele pode todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. E quando as coisas acontecerem, quando a vontade dEle se cumprir, o teu estado atual será muito melhor do que o teu estado anterior. Do que tudo que você já vivenciou ou passou, de tudo aquilo que você acha que você já teve, teu estado será muito melhor. Se você não se vê feliz ou não se vê alegre hoje, como já se viu um dia, ou não se vê tão feliz ou tão alegre como já se viu um dia, pode ter certeza de uma coisa, que o teu estado será muito melhor. Nosso Deus é um Deus de promessas, de coisas melhores sempre. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas. Às vezes Ele vai trazer o melhor em meio aos problemas. Aí, às vezes Ele vai trazer o extraordinário em meio às lutas, em meio às dificuldades, mas a promessa dEle é de que sempre tem o melhor. Mas para chegar a esse melhor, Deus tem os seus caminhos. Deus tem os seus planos. Deus tem os seus pensamentos, e que são muito maiores do que os nossos pensamentos. O que eu sei é que assim como Jó, você vai terminar dizendo, olha, eu te conhecia, Deus, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, te veem, te veem. O vinho novo será sempre melhor. Aquilo que Deus tem realizado será sempre melhor. E eu quero convidar você a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia em Isaías 43.
43, verso 18 e 19. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo. Ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Algo novo que está acontecendo, que talvez os teus olhos não estejam vendo, mas que em meio à sequidão que talvez você esteja vivendo, vai fluir o rio do Senhor sobre a sua vida. Bem sei que tudo podes, bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Talvez essa é a experiência que você precisa viver hoje. Essa convicção, essa certeza que está faltando para o teu coração. Esse conhecimento da parte de Deus. Esse conhecimento que talvez você não consiga explicar o porquê que você tem a certeza de que tudo vai ficar bem. E também o conhecimento onde você é capaz de explicar por tudo aquilo que você já vivenciou e aquilo que você já passou. Talvez o que te falta é afirmar mais e reclamar menos. Afirmar a respeito de quem Deus é, das suas promessas, da sua palavra para a sua vida. Afirmar que Ele é o Deus que cuida de você. E estar aberto, disposto a viver novas experiências. Ainda que sejam experiências dolorosas a princípio. Mas que resultarão em um estado muito melhor do que o primeiro.